Minha filha chegou em casa chorando e disse: "O tio me deu um tapa porque eu tirei nota A e o filho dele não." Eu não gritei. Tirei fotos, levei-a ao pronto atendimento, registrei a ocorrência e depois fiz algumas ligações discretas. 3 dias depois, o marido da minha irmã estava chorando no gramado da frente e implorando. Eu me lembro exatamente do momento em que meu mundo mudou. Era uma quinta-feira, pouco depois das 5 da tarde, e minha filha, Ava, entrou pela porta da frente com a mochila escorregando de um ombro. Ela estava estranha. Não do jeito cansado ou irritado de sempre. Havia algo diferente. O rosto dela estava vermelho, mas não aquele vermelho de quem correu. Era irregular, caído, e havia a marca tênue de uma mão na bochecha. Eu simplesmente congelei. Meu cérebro tentou inventar uma explicação antes mesmo de ela abrir a boca. Talvez tivesse caído. Talvez tivesse tropeçado. Talvez tivesse batido em alguma coisa. Ela não disse nada no começo, foi até o sofá, sentou e começou a tirar o dever de casa em silêncio, como se fosse só mais um dia. Eu fui até lá e me sentei ao lado dela. Ela não me olhou nos olhos. Então ela disse. Apenas 5 palavras, simples e diretas: "O tio Brad me bateu." Eu não disse nada. Apenas esperei. Aí ela acrescentou: "Porque eu tirei A na prova de matemática e o Jordan não." Ele ficou bravo. Disse que eu estava me exibindo. Eu juro que o ar mudou naquele instante. Tudo ficou em silêncio na minha cabeça. Só um pensamento se repetindo: Brad encostou as mãos na minha filha. Brad, o marido da minha irmã Megan. O cara de quem eu nunca gostei totalmente, mas sempre tolerei por causa dela. O tipo de homem que precisa estar certo o tempo todo, mandar em toda conversa, sempre pronto com alguma opinião arrogante que ninguém pediu. Eu já tinha visto ele revirar os olhos quando a Ava falava de livros ou da escola. Já tinha visto ele cochichar coisas para o Jordan e rir quando a Ava estava por perto. Mas bater nela, aquilo cruzou uma linha que eu nem sabia que existia até aquele segundo. E o mais estranho é que eu não entrei em pânico. Não chorei. Nem sequer levantei a voz. Tirei fotos. Primeiro da bochecha, depois debaixo do queixo, onde o vermelho já começava a virar roxo. Examinei os braços dela, as costas. Havia um pequeno hematoma se formando perto do ombro, como se ele tivesse segurado com força demais. Eu documentei tudo. Depois, levei-a ao pronto atendimento. Sem demora, sem explicações, só peguei as chaves e saímos. A enfermeira me lançou um olhar quando viu o rosto da Ava. O médico ficou ainda mais sério. Eles a examinaram, fizeram algumas perguntas básicas e registraram as lesões. Usaram termos como a suspeita de abuso e a agressor não responsável legal. Eu não pisquei. Quando acabou, voltamos para o carro e a Ava perguntou se ela estava encrencada. Aquilo me destruiu por dentro. Eu disse que não, repetidas vezes. Ela continuava perguntando se a Megan ia ficar brava com ela. Essa eu não respondi, porque, sinceramente, eu não sabia. Dirigi por um tempo antes de voltar para casa, estacionei no estacionamento de um supermercado e fiz 3 ligações. A primeira foi para o conselho tutelar. Dei o nome completo do Brad, o endereço da minha irmã e o depoimento da Ava. A segunda foi para uma advogada que eu tinha conhecido por meio de um amigo. Direito de família, do tipo linha dura. Ela disse que estaria na minha casa na manhã seguinte, às 9 em ponto. A terceira foi para alguém com quem eu não falava havia mais de um ano, um ex-vizinho que agora trabalhava na polícia. Não pedi nada ilegal. Apenas contei o que tinha acontecido e disse que precisava saber quais passos tomar para garantir que isso não fosse varrido para debaixo do tapete. Depois disso, fomos para casa. Naquela noite, a Ava se encolheu na cama comigo, segurando meu braço como se tivesse medo de que eu desaparecesse. Eu não dormi, nem por um segundo. Nos 2 dias seguintes, não falei com a Megan. Não respondi às mensagens dela perguntando se a Ava poderia ir lá naquele fim de semana. Não disse uma palavra. Então, no terceiro dia, tudo veio à tona. Recebi uma ligação do conselho tutelar dizendo que já tinham entrevistado a Ava na escola. Disseram que uma visita domiciliar de emergência estava sendo agendada para a casa da Megan e do Brad naquela mesma tarde. Eu não perguntei o horário.
Não precisei, porque por volta das 5 da tarde ouvi gritos do lado de fora da minha janela. Saí para a varanda da frente e vi o Brad no gramado da casa deles, descalço, usando calça de pijama e camiseta, chorando. Não gritando, chorando, de joelhos. Minha irmã estava atrás dele, andando de um lado para o outro, tremendo, segurando o celular como se não soubesse se ligava para alguém ou se jogava aquilo longe. Fiquei do outro lado da rua, apenas observando. O Brad me viu. Eu não acenei. Não sorri. Apenas fiquei ali. Ele começou a dizer alguma coisa. Eu não conseguia ouvir. Talvez meu cérebro não quisesse, mas dava para perceber que tipo de súplica era. E aquilo foi só o começo. Na manhã seguinte ao colapso do Brad no gramado, a Megan apareceu na minha porta. Sem mensagem, sem ligação, apenas bateu. Abri a porta e lá estava ela, sem maquiagem, olhos inchados, um moletom jogado por cima como se tivesse se vestido sem nem olhar. Ela entrou sem dizer uma palavra e parou no meio da minha sala. Eu não pedi para ela se sentar. Então, finalmente, ela perguntou: é verdade? A Ava realmente disse isso? O Brad realmente bateu nela? Eu disse, sim. Contei exatamente o que a Ava tinha me contado. Sem drama, sem suavizar nada, apenas os fatos. Ela ficou ali piscando, como se não reconhecesse as palavras. Depois vieram as desculpas. Talvez tivesse sido um mal-entendido. Talvez a Ava tivesse entendido errado. Talvez o Brad estivesse brincando e só tivesse parecido ruim. Ele nunca faria isso. Ele pode até levantar a voz, claro, mas bater nela? Não o Brad. Eu não discuti. Fui até a gaveta, peguei o envelope e entreguei a ela as fotos impressas do pronto atendimento. A marca do tapa, o hematoma perto do ombro, o horário registrado em cada imagem. Ela pegou as fotos, nem se sentou, apenas ficou ali, folheando tudo em completo silêncio. Então ela murmurou algo como: eu nem sei mais quem ele é. Eu também não respondi a isso. Deixei que ela lidasse com aquele pensamento. Por fim, ela perguntou por que eu não tinha ido falar com ela primeiro. Eu disse que precisava proteger minha filha, não a reputação do Brad, e que eu não tinha o luxo de ficar me perguntando se era verdade ou não. Era, e eu tinha provas. A Megan foi embora sem se despedir. Naquela mesma tarde, recebi uma ligação de um detetive. O conselho tutelar havia encaminhado tudo e, com o laudo médico, o depoimento da Ava e agora a confirmação de que a Megan tinha visto as fotos, eles estavam avançando com o caso. O Brad seria chamado para prestar esclarecimentos. O investigador perguntou se eu ainda tinha a roupa que a Ava usava naquele dia. Eu tinha. Pediram que eu não lavasse nada. Lacrei tudo em um saco Ziploc e coloquei no armário do corredor, como prova de um seriado policial, porque era exatamente isso. Na sexta-feira, o Brad já tinha contratado um advogado. Não me surpreendeu. Ele era o tipo de cara que sempre achou que podia se safar falando. Tenho certeza de que ele acreditava que ia virar o jogo, fazer a Ava parecer dramática, me pintar como alguém ressentida. Diria que ela era emotiva, sensível, confusa, talvez até que eu estava usando minha filha para resolver alguma mágoa imaginária. No domingo, começaram os cochichos. Minha tia ligou dizendo que tinha ouvido que algo tinha acontecido entre a Ava e o Brad e que talvez o conselho tutelar tivesse sido acionado. Ela falou como se estivesse me dando uma chance de esclarecer, como se talvez não fosse tão grave quanto estavam dizendo. Eu disse para ela não ligar mais. Depois vieram as mensagens. 2 primas. Uma disse que esperava que eu não estivesse exagerando, que isso poderia arruinar vidas. A outra perguntou se talvez a Ava não tivesse entendido mal o que o Brad quis dizer. Disse: crianças exageram, às vezes a disciplina é tirada do contexto. Eu não respondi a nenhuma delas. Em vez disso, foquei na Ava. Ela estava mais quieta do que o normal, não assustada, apenas pensativa. Ficava fazendo perguntas pequenas, como se teria que voltar à casa deles algum dia ou se podia contar ao Jordan o que tinha acontecido. Eu disse que ela não devia nada a ninguém, nem mesmo ao Jordan. Mas a escola piorou tudo. O Jordan contou para algumas crianças que a Ava tinha mentido sobre o pai dele. Uma delas repetiu isso perto do parquinho.
Uma professora ouviu, chamou Ava de lado e disse para ela avisar a secretaria se alguém a deixasse desconfortável. Ela não chorou quando me contou. Apenas parecia cansada. No dia seguinte, fui pessoalmente à escola, sentei em frente à diretora e expliquei o que tinha acontecido de forma calma, mas clara. Ela sentiu e disse tudo o que se espera ouvir, que iriam acompanhar, que a Ava tinha todo o apoio da escola, que tinham conversado com o Jordan. Mas nós duas sabíamos a verdade. Em uma escola pequena como aquela, boatos grudam mais do que fatos, então eu não ia recuar. Se alguma coisa, eu estava só começando. Eu ainda não sabia disso, mas a Megan já tinha tomado uma decisão a portas fechadas, e ela ia mudar tudo. 3 dias depois da visita do conselho tutelar e do colapso no gramado, a Megan me mandou uma mensagem do nada: podemos conversar? Só nós duas. Quase não respondi. Achei que ela fosse defendê-lo de novo, talvez me implorar para deixar isso de lado pelo bem da família, mas algo na forma como ela escreveu parecia diferente. Menos desafiador, mais como alguém que já sabia a resposta e odiava isso. Eu disse que poderíamos nos encontrar. Escolhi um diner no meio do caminho entre nossas casas. Público, mas não cheio. Daquele tipo com café ruim e bancos antigos, onde ninguém presta atenção em você por muito tempo. Quando cheguei, ela já estava sentada numa mesa de canto, encarando uma xícara de café intocada, com os olhos inchados e o cabelo preso de qualquer jeito, como se nem tivesse se preocupado naquela manhã. Sentei no banco em frente a ela e não disse nada. Então ela foi direto ao ponto: eu pedi para o Brad sair de casa. Eu não esperava por isso. Ela disse que não conseguia parar de pensar nas fotos, nas imagens do rosto da Ava, no olhar que eu tinha quando as entreguei a ela. Contou que naquela noite, depois de sair da minha casa, esperou o Brad dormir e mexeu no celular dele. Disse que precisava saber se existia sequer a possibilidade de eu estar mentindo ou se a Ava tinha exagerado, mas o que encontrou não deixou espaço para nenhuma das duas coisas. Havia mensagens entre o Brad e um colega de trabalho, capturas de tela do boletim do Jordan, comentários como: a Ava vai acabar com a confiança desse garoto se a gente não fizer alguma coisa com ela. Outra dizia que ela tinha aquela carinha convencida, bem do tipo que dá vontade de dar um tapa. Só de ouvir aquilo, meu estômago revirou. A Megan me disse que, pela primeira vez no casamento, ela realmente sentiu medo dele. Como se tivesse vivido com alguém que não conhecia de verdade, ou pior, alguém que tinha escolhido não conhecer. Então veio a parte que eu nunca vou esquecer. Ela admitiu que o Brad já tinha batido no Jordan 2 vezes, na frente dela. Uma vez por derramar cereal no laptop dele, e outra depois de perder um jogo da liga infantil em que ele foi eliminado 2 vezes. Disse que o Brad o chamou de fraco e o empurrou com tanta força que ele bateu na parede. Ela viu o hematoma, mas não disse nada. Convenceu a si mesma de que não tinha sido tão grave. Eu perguntei por que ela ficou em silêncio. Ela ficou olhando para o café e disse: porque eu achei que estava protegendo ele e porque não pensei que alguém acreditaria em mim se eu falasse. Depois completou: mas agora eu sei que o que eu fiz foi só deixar a porta aberta para isso acontecer de novo. Perguntei se ela iria testemunhar. Dessa vez, ela não hesitou: sim. O que eles precisarem. No dia seguinte, ela ligou para o detetive. Deu um depoimento completo, contou sobre as mensagens no celular, os episódios com o Jordan e a forma como o Brad falava da Ava como se ela fosse algum tipo de ameaça. Ela não tentou protegê-lo. Sem meias-verdades. Apenas colocou tudo para fora. Aquilo mudou tudo. A investigação entrou em ritmo acelerado. Naquela mesma tarde, o detetive me ligou e perguntou se a Ava poderia fazer outra entrevista, desta vez com um entrevistador forense treinado para conversar com crianças sobre trauma. A Ava concordou em silêncio. Ela parecia mais preparada dessa vez, como se estivesse esperando a chance de colocar tudo para fora. Ela contou mais coisas do que eu imaginava sobre como o Brad a isolava do Jordan durante as visitas. Como ele brincava dizendo que meninas inteligentes viravam mulheres solitárias. Como certa noite a trancou do lado de fora, no frio, porque ela respondeu uma pergunta de matemática mais rápido que o Jordan. Ela contou também que, uma vez, durante o jantar, ele segurou o pulso dela com tanta força que ela deixou o garfo cair e perdeu a vontade de comer. A ordem de não contato foi emitida em menos de 24 horas.
O Brad foi oficialmente proibido de ver ou entrar em contato com a Ava e com o Jordan. A Megan entrou com um pedido de guarda emergencial. Quando ele foi notificado, aparentemente tentou forçar a entrada na casa para conversar, mas um vizinho chamou a polícia. Eles não o prenderam naquela ocasião, mas deixaram claro, mais um deslize e ele iria para a cadeia. Ele estava perdendo o controle, e isso era óbvio. Para um homem como Brad, aquilo era pior do que algemas. Enquanto tudo isso acontecia, eu estava construindo algo nos bastidores. Eu não ia ficar esperando o Estado decidir o quão sério aquilo era. Eu estava ao telefone com advogados, preparando um processo civil caso o criminal não avançasse. Estava trabalhando com a Megan para reunir os e-mails do Brad, os registros financeiros, qualquer coisa que pudesse provar um padrão de comportamento, abuso emocional, controle e ameaças. Ela me entregou tudo. Senhas, documentos, até uma gravação que ela tinha feito durante uma discussão em que ele dizia que nenhum tribunal acreditaria nela em vez dele. Ela viveu com medo por anos. Agora, tinha decidido parar de sentir medo. A verdadeira virada aconteceu na semana seguinte. O Jordan disse à orientadora da escola que não queria mais voltar para a casa do pai, nunca. Disse que tinha pesadelos, que não conseguia dormir se a porta não estivesse trancada. Foi aí que entenderam que aquilo não tinha sido apenas um tapa. Era um histórico, um padrão, um predador escondido à vista de todos atrás da máscara de ampaiduano. Eu estava pronta para vê-lo exposto. E agora o sistema finalmente também estava. Depois que o Jordan falou com a orientadora, o tom de tudo mudou. As ligações dos investigadores deixaram de soar educadas. Os e-mails dos advogados pararam de usar palavras como preliminar e alegado. O que o Brad tinha feito não estava mais sendo tratado como um momento ruim ou um mal-entendido. Estava sendo tratado como um padrão. O Brad ainda não sabia disso. Ele ainda achava que podia controlar a narrativa. Fiquei sabendo pelo meu advogado que ele havia entrado com um pedido alegando que eu estava manipulando a Ava. Disse que eu estava exagerando as lesões, ensaiando as respostas dela e tentando puni-lo porque eu nunca gostei dele. Ele ainda sugeriu que a Megan não era mentalmente estável e que estava sendo influenciada por mim. Ler aquilo foi surreal, como se ele estivesse descrevendo uma versão vilanesca de filme sobre mim e torcendo para que um juiz acreditasse. A Megan leu também. Ela não chorou. Não ligou para ele. Apenas encaminhou o documento ao detetive e disse que estava pronta para acrescentar algo ao depoimento dela. Mas a verdadeira surpresa veio de alguém em quem nenhuma de nós tinha pensado. Uma velha amiga da Megan entrou em contato tarde da noite, alguém com quem ela não falava havia anos. Disse que tinha visto uma postagem vaga sobre a Megan precisar de apoio e imediatamente pensou no Brad. Não por nada recente, mas por algo de muito tempo atrás. O Brad tinha namorado a irmã mais nova dela antes mesmo de conhecer a Megan. A irmã concordou em falar conosco. No começo, ela não queria se envolver. Disse que tinha enterrado aquela parte da vida, mas que os pesadelos voltaram quando soube do que aconteceu com a Ava. Ela contou que o Brad fazia as mesmas coisas com ela. Zombava da inteligência dela em público e depois dizia que ela tinha sorte de ele aguentar a ela. A isolava dos amigos. Uma vez, durante uma discussão, ele a empurrou e disse que ela o tinha obrigado a fazer aquilo. Ela nunca denunciou. Achou que isso destruiria a vida dela. Tinha 22 anos e estava com medo. Ela ainda guardava um caderno daquela época. Páginas datadas, escritas de próprio punho, descrevendo coisas que soavam exatamente como o que a Ava e o Jordan relataram anos depois. Nossa advogada não hesitou. Preparou uma declaração juramentada e a apresentou como prova de comportamento anterior. O Brad ainda achava que estava no controle. Então ele ficou desesperado. Numa noite, Ava entrou no meu quarto segurando meu celular e disse que alguém tinha acabado de ligar para o tablet dela. Era um número que ela não reconhecia. Ela atendeu achando que fosse algum amigo. Era o Brad. Ele disse que ela precisava ajudá-lo, que os adultos estavam confusos, que se ela dissesse que tinha se enganado, tudo voltaria ao normal. Disse que sentia saudades dela. Disse que estava arrependido se a tinha assustado. Ela desligou. Depois começou a tremer. Eu liguei imediatamente para o detetive. Eles rastrearam o número.
Era um telefone pré-pago, comprado com dinheiro 2 dias antes. O juiz não precisou de muita convicção depois disso. O Brad foi preso na tarde seguinte por violar a ordem de não contato e tentar influenciar uma testemunha menor de idade. A Megan me ligou depois. Disse que ele estava chorando na entrada da garagem quando o colocaram no carro da polícia, implorando para que ela dissesse que tinha sido um mal-entendido. Ela não saiu de casa. Aquela prisão escancarou tudo. O promotor alterou as acusações: abuso infantil qualificado, obstrução de testemunha, intimidação agravada. De repente, as conversas já não eram sobre liberdade condicional ou aulas de orientação parental. Eram sobre penas. Pela primeira vez, falaram em 10 anos. Naquela noite, depois que a Ava foi dormir, eu fiquei sentada na cozinha e percebi algo inesperado. Eu já não estava tremendo. Não estava com raiva. Nem sequer estava com medo. Eu estava calma. O Brad passou anos acreditando que ninguém jamais reagiria com força suficiente para fazer diferença. Ele estava errado. E agora finalmente começava a entender o quanto tinha me subestimado. O dia da audiência de custódia foi irreal. Eu e a Megan nos sentamos em um dos bancos duros atrás do promotor. Nenhuma de nós falou. A sala era clara demais, fria demais. O Brad estava sentado do outro lado, usando um terno como se aquilo fosse uma reunião, não uma audiência criminal. Ele não parecia bravo. Parecia cansado, como alguém que ainda achava que tudo aquilo ia passar se ele ficasse quieto tempo suficiente. Ele se declarou inocente, como já esperávamos. O advogado dele fez um discurso lento e calculado. Disse que havia tensões familiares, que certas acusações se baseavam em mal-entendidos carregados de emoção, e que aquele era um caso em que o estilo de criação de uma casa estava sendo interpretado de forma equivocada por outra. Teve ainda a audácia de sugerir que a Ava tinha se confundido com conversas de adultos e possivelmente sido pressionada a fazer declarações que não compreendia totalmente. Mas a promotora não vacilou. Ela se levantou e começou a expor os fatos. Não tudo, apenas o suficiente por enquanto. Exibiram imagens de câmeras de segurança da casa de um vizinho. Mostravam a Ava caminhando pela entrada da garagem depois de sair da casa da Megan no dia do ocorrido. Ela segurava o rosto. Os passos eram irregulares. Em seguida vieram as fotos do pronto atendimento. O horário batia. O laudo médico assinado já constava nos autos. Depois revelaram a ligação telefônica, aquela que o Brad fez para a Ava usando o celular descartável. O juiz pediu esclarecimentos: a ligação tinha sido feita depois da ordem de não contato? O detetive confirmou que sim, 2 dias depois. Ele ainda tentou disfarçar a voz, mas a Ava o reconheceu imediatamente. Dava para sentir a mudança acontecer naquela sala. Sutil, mas irreversível. O juiz se recostou na cadeira. A escrivã parou de digitar por um instante. Até o próprio advogado do Brad ajeitou a gravata, como se o ar tivesse ficado mais pesado. Mas aquilo ainda não era o pior. Não ainda. Foi incluído o depoimento juramentado da mulher com quem o Brad tinha se relacionado anos antes da Megan. A mesma que disse que lhe empurrou contra uma porta, a isolou, zombou dela na frente de outras pessoas e a convenceu de que ela era sempre o problema. O depoimento trazia uma frase que eu nunca vou esquecer: ele nunca grita. Ele só vai te quebrando aos poucos, até você esquecer quem era antes de conhecê-lo. Quando a Megan subiu ao banco das testemunhas, mal consegui respirar. Ela não se defendeu. Não tentou justificar os anos em que fingiu não ver. Ela admitiu tudo. Disse que ignorou coisas que não deveria, que acreditou nele mesmo sabendo, no fundo, que algo estava errado. Então ela contou sobre as mensagens de texto, a forma como ele falava da Ava, os hematomas no Jordan, a noite em que o encontrou gritando com o filho por ter perdido um jogo de beisebol. Ela disse a verdade. Eu não fui embora porque achei que podia proteger meu filho melhor ficando. Eu estava errada, e nunca mais vou cometer esse erro. Depois disso, eles nem precisaram de mim. O promotor encerrou o caso. Esperamos 3 dias pelo próximo movimento do Brad. 3 dias em que eu conferia o celular o tempo todo, meio esperando que algo desse errado. Mas quando a proposta veio, até eu me surpreendi.
10 anos por abuso infantil qualificado, obstrução de testemunha, intimidação e violação de ordem protetiva. O advogado do Brad tentou reagir. Pediu uma pena de 5 anos, com possibilidade de liberdade condicional e participação em 3 programas de aconselhamento. Aquele tipo de última tentativa desesperada. O promotor não cedeu. 10 anos ou julgamento. E o Brad aceitou o acordo. Sem julgamento, sem mais discussões, sem acordos de bastidores. 10 anos, com possibilidade de liberdade condicional após 8. Ordens de proteção permanentes para a Ava e para o Jordan. Nome dele no registro público de abusadores de crianças. Perda da guarda, nenhum contato, nenhuma brecha. Quando nossa advogada ligou para me contar, eu estava sentada no carro do lado de fora da escola da Ava, de novo, no mesmo lugar, no mesmo horário do dia. Ela estava lá dentro, no clube de robótica, completamente alheia ao fato de que o homem que um dia a fez ter medo de responder perguntas na aula de matemática tinha acabado de ser condenado a uma década atrás das grades. Desliguei o telefone, fiquei ali sentada por um tempo, observando as crianças correrem. Depois chorei. Não forte, não alto, só o suficiente para sentir que algo pesado estava finalmente sendo tirado, pedaço por pedaço. Naquela noite, contei para a Ava. Mantive simples. Disse, ele não vai voltar. Você está segura. Nunca mais vai precisar vê-lo. Ela não disse nada no começo. Depois perguntou se podíamos passar naquela pizzaria no caminho para casa. Pedimos pizza de pepperoni, noz de alho e uma fatia de bolo de chocolate que ela não terminou, mas fez questão de pedir. No dia seguinte, a Megan me mandou uma foto. O Jordan estava segurando um taco de beisebol, sorrindo, com o uniforme novo de um time. Ela disse que ele perguntou se podia tentar de novo, agora que as coisas pareciam mais calmas em casa. Quanto ao resto da família, eles ficaram em silêncio. Alguns mandaram mensagem. Alguns até pediram desculpa. A maioria ficou quieta. Isso estava tudo bem para mim, porque no fim das contas, eles não importavam. O que importava era que a Ava estava segura. O que importava era que o Jordan tinha a chance de crescer sem medo. E o que importava mais ainda era que o Brad finalmente aprenderia como é se sentir impotente, exatamente do jeito que fez os outros se sentirem por anos. É estranho como a vida começa a parecer normal de novo tão rápido depois que a tempestade passa. Não o mesmo normal, nunca mais o mesmo, mas uma versão que não carrega atenção em cada momento. Aquele tipo de normal em que a Ava não olha por cima do ombro ao caminhar até o carro, em que a Megan não confere a janela da frente 5 vezes antes de dormir. A Ava voltou a rir de verdade. Na semana passada, ela me disse que quer entrar para o time de matletes. Por um tempo, não queria parecer inteligente demais, com medo de virar alvo outra vez, mas agora quer competir. Chegou até a perguntar se o Jordan poderia ir assistir algum dia. Eu e a Megan não conversamos muito por algumas semanas depois da sentença. Não porque estivéssemos evitando uma outra. Estávamos apenas cansadas, esgotadas de um jeito que não vem da falta de sono, mas de carregar peso demais por tempo demais. Quando nos encontramos de novo, foi à mesa da cozinha dela. Sem grande conversa, sem relembrar tudo. Ela só fez café e perguntou se eu queria ajudá-la a mexer em algumas caixas antigas do Brad na garagem. Encontramos mais do que esperávamos. Escritos, e-mails que ele imprimiu e guardou. Anotações que ele fazia nos boletins do Jordan, circulando notas, escrevendo punições. Era mais sombrio do que eu imaginava. Organizado, quase metódico. A Megan não disse muita coisa. Apenas colocou tudo em sacos, me entregou e disse, guarda isso, por precaução. Acho que ela sabe agora que não existe volta para a vida que achava que tinha. E ela está em paz com isso. Dói, mas ela está bem. O Jordan começou a sorrir mais. A Megan disse que ele parou de ranger os dentes à noite. Agora ele deixa a porta do quarto aberta. Coisas pequenas, mas para mim, essas são as maiores vitórias. A Ava precisou dar mais um depoimento, não no tribunal, mas para uma defensora das vítimas que estava finalizando a renovação da ordem de proteção. Ela lidou com aquilo como se tivesse envelhecido 10 anos. Depois, fomos tomar milkshakes. Ela escolheu chocolate com granulado.
Disse que foi o melhor que já tomou. Acho que não teve nada a ver com o sabor. Uma tarde, talvez um mês depois, meu pai ligou. Não tínhamos falado muito durante tudo isso. Ele é daquela geração que não gosta de se envolver em assuntos domésticos, mas disse algo que eu não esperava: você fez a coisa certa. Não deixou passar. Tenho orgulho de você. Foi curto, tranquilo, mas significou muito. Quanto ao Brad, ele está na prisão agora. 10 anos, se comportar. Duvido que esteja se adaptando bem. O mundo dele dependia de estar no controle, de ninguém questioná-lo. Agora ele é só mais um número em um lugar onde a manipulação não funciona do mesmo jeito. E não acho que alguém esteja chorando por ele. Ele vai ter tempo de sobra para pensar em tudo o que perdeu. A Ava tem uma parede no quarto onde pendura prêmios e certificados. Vi algo novo preso ao lado da fita de soletração. Um pequeno post-it que dizia: eu não tenho mais medo. Ela não comentou nada sobre isso. Nem precisava. Todos nós saímos disso mudados, machucados de formas que não aparecem em fotos, mas também mais fortes. Mais preparados. Agora sabemos lutar e sabemos até onde estamos dispostos a ir para proteger quem amamos. Pela primeira vez em muito tempo, está silencioso. Não porque as pessoas pararam de falar, mas porque ele finalmente se foi. E paz, paz de verdade, não parece silêncio. Parece segurança.